Boa noite, galera do Turf. Marcos Arriaga, do Memorial do Turf, regressando aos tempos áureos. Hoje vamos com o terceiro episódio da série Regressando aos Tempos Áureos na Força da Sua História. Vou começar pegando um gancho. Agora acabei de ver a live O Ninho do Albatroz e estavam falando sobre o Juvenal Machado, o João Moreira e o Jorge Ricardo. O Juvenal Machado, um jockey magnífico, né? Assim como o João Moreira, espetacular, né? Mas o Jorge Ricardo, ele é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que juntando as vitórias do Juvenal Machado, que não chegaram a 5.000, né? E mais as do João Moreira, que acho que na faixa de 3.000 mais ou menos, mais as do pai Antônio Ricardo, né, pai do Ricardinho, na faixa de 2.000 vitórias, ainda fica muito longe de alcançar o número do extraordinário campeão Jorge Ricardo, com 13.339 triunfos. O Jorge Ricardo, na realidade, ele é tão extraordinário, né, que ao longo de décadas ele veio suplantando, né, sobrepujando os supostos talentos, né, ao longo de décadas, né. Todos aqueles talentos que vinham chegando eram sobrepujados pela obstinação, pela perseverança, pela resiliência do Jorge Ricardo, né? O Ricardo suplantou a todos com a força da sua alma de campeão, a força do seu coração de campeão, né? Aí quando as pessoas fazem as comparações, né, eu digo que por mais talentos que houveram, o Ricardo superou a todos. Nós vamos agora com o terceiro episódio, né, da série Regressando aos Tempos Áureos, né, na Força da Sua História. Hoje eu vou falar do meu tio, Silvio Machado, Silvio Jorge Machado, S. Machado Dedé, para quem não conheceu, né. Silvio Machado começou no Hipódromo do Cristal em 1968. Chegou no final de 68 aqui no Jockey Club do Rio Grande do Sul. Me conta ele que tinha apenas uma muda de roupa, né? Que ele usava aquela muda de roupa durante o dia e à noite ele lavava e estendia para usar no outro dia, né? Tinha aquela muda de roupa e um chinelo de dedo. Era tudo que ele tinha. Ele me conta também que o saudoso amigo Adair Oliveira, que na época já estava numa situação melhor, já estava montando há algum tempo, né, disse que via a situação dele, convidava ele para tomar um café, pagava o café para ele, né, no qual assim ele ficava muito grato, muito agradecido pelaquela atitude do amigo, né. No ano seguinte, em 1969, já o ano cheio, né, Silvio Machado já ganhou a estatística de aprendizes, né. Nos anos que se seguiram, 1970, 71, 72, 73 e 74, Silvio Machado, muito jovem, já disputava entre os melhores da época, né? Omar Batista, Moacir Silveira, os grandes jockeys daquela época, né? Quem mais naquela época ali despontava? O Antônio Alvani, Clóvis Dutra, né, voltou em 74, né, que ganhou a estatística de 74, né. Era só jocaço naquela época, né? Eram grandes jockeys. Já em 1975,
Silvio Machado bateu o recorde de vitórias do Hipódromo do Cristal. Obteve 161 triunfos na temporada de 1975, contra 95 do amigo Adair Oliveira, saudoso Adair Oliveira. Vejam a diferença, né? 161 triunfos do Silvio Machado contra 95 do Adair. Naquela época, Silvio Machado despontava como o grande nome entre os jockeys, né? Sobrepujando esses grandes da época, né? Adair, Clóvis Dutra, o Antônio Alvani, Suidi Rodrigues, Carlos Albernaz, Juarez Goulart Dutra, grandes jockeys dessa época, né? O Omar Batista, foram muitos, tinham muitos jockeys naquela época, um talento assim absurdo, né? Alamir Espinosa, Nelson Pinto, certamente eu vou esquecer de algum, né? Eram muitos grandes jockeys naquela época, naquele período, né? Silvio Machado ganhou a estatística de 75, na qual ele obteve o recorde de vitórias, e depois venceu até 82 de forma consecutiva. 8 estatísticas a fio, né? Mais a de aprendizes em 1969, né? O que totalizou 9 estatísticas. Silvio Machado e Ganganelli Cunha são os maiores vencedores de estatísticas na história do Turf Gaúcho, né? Até os dias atuais. Silvio Machado, além das 9 estatísticas, venceu 3 derby rio-grandense, né? Em 1979 venceu com El Rebelde, em 1980 com Passer e 1982 com Sabasto. Ganhou 4 Grande Prêmios José Herculano Machado, que era o Consolação, né? Ganhou 4 a fio, né? 1978 com Georgiano de Dios, 1979 com Zabro, 1980 com Algo Tengo e 1981 com Compresai, né? Silvio Machado foi jockey do Romofert na primeira prova da Tríplice Coroa, né? Onde se sagrou o vencedor da primeira prova da Tríplice Coroa, o Grande Prêmio Linneu de Paula Machado, onde o Romofert ainda ganhou muito bem, né? Mas diz que a partir daí o Romofert começou a apresentar um problema de joelho, né? Acabou perdendo o derby para Queen Favorite, com o Suede Rodrigues, né? O Barata. E depois também perdeu a terceira prova da Tríplice Coroa para Duqueville, também com o Suede Rodrigues. Já apresentando esses problemas que ele estava sentindo o joelho. Meu tio já tinha, inclusive, né, relatado que o cavalo tinha algum problema para o treinador Simão Lopes. Entre muitas e muitas vitórias do Silvio Machado, né, vale lembrar o Turf Gaúcho de 1976, com a Gambardella, né, na qual o Moacir Silveira montou o triarco, né, e vinha defendendo a posição sobre o Romofert, que vinha por dentro com o Juarez Goulart Dutra, né? E o Silvio Machado veio por fora e matou em cima do disco com a Gambardella, né? Fazendo um crime, né? Para cima do Silveira com o triarco, né? Que depois despontou o melhor milheiro do país, né? E o Romofert, um craque absoluto que foi, né?
foram grandes vitórias do Silvio Machado, foi um grande campeão, né? Foram 8 anos de supremacia absoluta, né? Disputando com esses jockeys magníficos, né? Que eu já falei, Omar Batista, Adair Oliveira, Moacir Silveira, Clóvis Dutra, né? Eu já mencionei, Alamir Espinosa, Newton Pires, Nelson Pinto, Holmes Freitas, W.S. Moraes, o Elomar Chaves, De Santos, foram muitos jockeys, né? Holmes Freitas, né? Era uma gama de jockeys espetaculares, né? Certamente eu vou esquecer de algum, né? Eram muitos jockeys bons naquela época, né? E o Silvio Machado, ele suplantou a todos, né? Por 8 anos. O Silvio Machado não venceu uma das grandes tristezas do Silvio Machado, foi o fato de não ter vencido, né, nem o Bento Gonçalves e nem o Protetora, né? A carreira dele foi muito curta, né? Em 1983 ele sofreu um acidente no qual ele ficou impossibilitado de voltar a montar, né? Os médicos não permitiram que ele voltasse a montar. Sofreu uma lesão na cabeça, na qual os médicos disseram que se por acaso ele caísse novamente, batesse a cabeça novamente, poderia ser fatal. Então, ali em 1983, se encerrou a carreira do Silvio Machado. Mas foram muitas vitórias, lindas vitórias, grandes joqueadas, né? Narradas na voz do saudoso Luiz Carlos Vergara Marques, né? Que dizia, né? Lá vem o Dedé, surrado pela canhota do Silvio Machado, no látigo do Dedé, né? Silvio Machado também ficou conhecido pelo rigor, né? Pelo uso do chicote, né? Mas o fato é que ele venceu e venceu muito, né? Venceu muito ao longo desses 8 anos no qual, né, ele reinou, né? Fica aqui todo o meu respeito, a minha reverência, né? O meu amor pelo grande jockey que foi o Silvio Machado, né? Meu tio, né? No qual, né, eu era torcedor, eu era menino, né? E acompanhava ali e fazia a torcida para o Silvio Machado ali na cerca quando vinham para cruzar o disco ali. Eu estava ali torcendo pelo meu tio naquela época. Foi uma época áurea do Turf, né? Na qual me traz muita saudade, né? Que eu acompanhava junto do meu pai, né? Eu frequentava o jockey desde muito pequenininho com meu pai e era torcedor do meu tio Silvio Machado, que foi esse grande campeão inesquecível, né? Silvio Jorge Machado, o Dedé. Então essa é a homenagem desse terceiro episódio do Regressando aos Tempos Áureos na Força da Sua História. Vamos juntos, todos por um Turf forte.